Delay, os políticos, tudo ladrão, né? A gente ouve isso. Mas graças a Deus, Fernando, Deus tem me capacitado, porque é Deus que capacita o ser humano para a gente poder fazer um trabalho e mostrar para as pessoas que a política ela é o bem servir. A política é o bem servir. A politicagem não. A politicagem ela pode acontecer em qualquer contexto. No contexto da mesa do bar, no contexto familiar, no contexto do mundo esportivo, no contexto do mundo da saúde, em qualquer contexto. No contexto político pode acontecer, né, a politicagem, mas você tem que primar pelo bem comum, o bem da sociedade, o seu bem. Porque quando eu faço também o bem para o outro, eu estou fazendo para mim. E se eu faço mal para mim, logicamente, eu também vou estar fazendo para as outras pessoas. Então, assim, voltando ao que você falou, a questão do Max Weber, também já li muito Max Weber. Eu discordo nesse contexto, né? Imagine se a política só tiver pessoas que pensem em corromper, em tirar o que não é dele. Aí nós estamos feitos. Nós precisamos de boas pessoas no contexto político. Tem muitas, não tão muitas, mas nós temos pessoas que pensam no bem comum, sim. Basta a gente analisar, a gente pensar, a gente pesquisar, que a gente vai encontrar boas pessoas que podem fazer o bem para muitas pessoas. E a política também não é só a política eleitoral, né, professor? A política está em todos os âmbitos, né? Em todas as relações. A política é porque as pessoas não compreendem, ela é o bem servir. O padre, ele faz uma ação que ele é uma ação política de ajudar o ser humano. A política, na verdade, até para eu resumir, para não ficar conversando muito sobre essa pauta, e olha que eu não gosto de falar muito sobre política, né? Eu gosto de falar mais sobre estudo e tal. Mas a política, sabe o que é política, Fernando? É o ato de não ser indiferente ao outro. Toda vez que você age de forma que você não é indiferente ao outro, você está fazendo um bem, né? Quando você vai na rua, você vê alguém que está precisando de uma ajuda e você não vira as costas, você está fazendo o bem para a política, que é o ato de bem servir. Se alguém chega na sua porta e pede um pão e você ajuda, você está ajudando. Então, toda vez que você não é indiferente, você está fazendo o bem politicamente. Não, bacana, professor. E aí, como vereador, você já teve ajudou muita coisa aí, né, professor? Na pauta da educação, né? O que teve ali o dedo do Delay ali, a força, né, ajudando política para beneficiar a comunidade? A principal, assim, eu sempre trouxe, na verdade foi em 2016 que nós tivemos essa, né, eu nunca pensei em ser candidato, né? A partir de 2016 que, de repente, alguns amigos do mundo da minha profissão, alguns educadores falaram, vai, nós vamos estar contigo, e eu me senti encorajado, porque eu, né, até hoje não tenho dinheiro, mas naquele contexto também não tinha dinheiro, né? Você sabe que precisa, mas quando você vê que alguém está segurando nas suas mãos, você acaba se encorajando, e isso aconteceu comigo. Então eu entrei, né, e eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa, e quando eu tenho um objetivo, eu gosto de traçar, de colocar esse objetivo, mas eu gosto de trabalhar para que eu possa executar. E quando eu entrei na Câmara Municipal em 2017, eu tinha muita vontade de que retornasse a Unitins em Paraíso. Então, acho que você estava na Câmara Municipal, você também estava lá como jornalista, você deve ter acompanhado. Então, eu tinha tanta vontade, uma gana tão grande, que Deus me ajudou também. 2017, 2018, eu me torno presidente da Câmara, foi Deus, né, que direcionou, e do nada, né, alguém me liga, o assessor do presidente da Assembleia, naquele contexto era o Carles, professor, o Carles quer conhecer o senhor, na verdade ele queria conhecer o presidente da Câmara, eu falei, estou à disposição, e sempre quando eu conheço alguém, vou conhecer alguém, por isso que eu acho importante, debaixo do braço? Já coloquei o meu ofício debaixo do braço, só que ele veio aqui. E o dia que ele veio, eu coloquei para ele, ele era presidente da Assembleia, que uma das nossas pautas, da nossa vontade, e aquele momento ali eu representava a sociedade, era trazer a Unitins de volta para Paraíso. E ele foi muito solícito. Ele falou, não, professor, o senhor pode contar comigo, se que precisar. Naquele dia mesmo, nós fomos numa demanda no setor Milena, né, que era uma água que estava empoçando uma casa. Enfim, 15 dias depois, o homem vira governador. E aí, né, muitas pessoas no palácio. E eu fui. Foi eu e o vereador Isa. Eu gosto sempre de contar essa história,
que é uma pessoa que eu gosto demais, e 6h30 da manhã ele me atendeu, nos atendeu, lá no Palácio do Corredor. Ele ligou pro reitor, estou aqui com o professor Delei, presidente da Câmara de Paraíso, quer a Unitins lá, e eu tenho interesse. Ele disse, eu tenho interesse. Então, daquele dia, as portas se abriram. Né? No mesmo dia, nós ficamos o dia todo em Palmas. Nós fomos atendidos, era o contexto de Agrotins, nós fomos atendidos na Agrotins pelo reitor. E ele estava despachando lá? Não, ele estava com stand da Unitins e ele tinha uma palestra lá, né, o reitor. Então, o reitor nos atendeu ao pôr do sol. Eu lembro até hoje, aquela cena do reitor nos atendendo. E dali para cá, as portas se abriram, montamos uma comissão pró-Unitins em Paraíso, foi a construção dos PPCs, de direito, né, de contábeis, de agro, e muitas pessoas envolvidas nessa portaria, né, teve uma portaria de número 300, eu gravo tudo, portaria de número 300, aí as pessoas envolvidas, professora Merivane, Arraes, Kênia Paulino, uma pessoa que foi muito importante, Ivan Vaqueiro, que eu gosto de colocar as pessoas que lutaram naquele contexto, né? O Isla Maciel, o William, a Kênia Paulino, que atualmente é a diretora, Deusirene Magalhães. Então nós tivemos uma comissão muito rica de pessoas que gostam de produzir. E assim, até aproveito o seu podcast para agradecer essas pessoas. Se eu esqueci alguém, me perdoa, porque 2018 foi um ano de muita produção. E o ano seguinte já, né, a implantação, e aí outras pessoas ajudando, Damaso com as emendas. Para começar as aulas, nós tínhamos que começar as aulas, pintar, gastei o que tinha, o que não tinha do meu próprio bolso, porque a gente acaba gastando, mas aí dá uma lata de tinta, agradeço o nosso, naquele contexto, não era ainda prefeito, era vice, o Celso me ajudou. Então, muitas pessoas ajudando para a gente fazer uma maquiagem para as aulas iniciarem. E aí, de fato, eu estava à frente da Unitins, mas era mais para isso mesmo, era mais para a gente colocar para andar. Você foi o primeiro diretor do então, campus de Paraíso, eu estava lá justamente para esse início das aulas, né, que estava o prédio não estava bacana. Então foi um momento também que eu precisei... Era a antiga escola Trajano Coelho Neto, né? E quando eu passo ali, Fernando, respondendo você, quando eu passo em frente e que eu vejo, né, os alunos de direito ali, né, aquele tanto de carro, aquele tanto de moto, na minha concepção é onde eu fico mais feliz. Fico mais feliz. Bacana. Eu sei que, né, depois vieram a emenda do deputado Damaso, foi muito importante para a instituição, que lá já está toda, né, o prédio todo revitalizado. E depois vieram a emenda do professor Júnior Gel. Vou lembrar das pessoas que ajudaram. O professor Júnior Gel, e é a oportunidade, que às vezes as pessoas não sabem. A questão dos móveis, a emenda de móveis para a Unitins é dele. Né? Então, são muitas pessoas aqui da cidade, independentemente de partido, por isso que é importante, né, de partido, de credo, mas muitas pessoas ajudaram mesmo. O Ivan Vaqueiro só tem aquele chapéuzão para brigar, mas é um cara do coração bacana, que ia, quando era para pecar, professor dele, vamos lá. Então, pessoas que ajudaram a trazer. E mostra o lado, a coisa boa a da união política, da cidade, né? Da união, a coisa boa da política, que é isso.